Olá pessoal, estamos juntos aqui para mais uma aula do nosso curso de atendente em farmácia. Hoje nós temos aqui a aula 3, tá? De atendente em farmácia. Antes da gente seguir para a nossa aula, hoje eu vou fazer, um retrospectozinho aí da nossa aula 2, tá? Lembrando que nós falamos sobre as funções do atendente em farmácia. Nós citamos aí as principais atividades, a organização, o layout, o atendimento, né? E para isso eu quero passar aqui mostrar a vocês um vídeo muito interessante, produzido por um laboratório de farmácias, de medicamentos, desculpe, do Brasil, que fala um pouquinho sobre esse mercado, sobre as farmácias, sobre o desenvolvimento e sobre a prioridade do atendimento das farmácias. Vamos ver. Nos últimos anos, você deve ter notado que os padrões de consumo e perfil dos consumidores têm mudado muito, não é mesmo? Pois bem, não existe mercado específico. O cliente sempre quer ser bem atendido. E a sua fidelidade não está relacionada apenas ao melhor preço, mas sim ao atendimento de excelência, que lhe proporcione uma experiência de pura satisfação. E nós, profissionais de farmácia, precisamos entender que aqui, no balcão, a informação é tudo e a competência é fundamental. A relação que nós formamos com cada um dos clientes que atendemos é incondicional, mas cada um ao seu modo. E para alguns deles, uma atenção especial é necessária. Será que estamos preparados para atendê-los? Você sabia que na próxima década os idosos serão a grande maioria do nosso país? E cada vez mais ávidos, esses consumidores formarão em breve um potencial grupo de clientes. Nada de atendimento padrão, cada um com o seu estilo. Produtos e serviços personalizados conquistam cada vez mais clientes. Com as mudanças do poder aquisitivo da população, o que antes era reservado à elite, cada vez mais estará ao alcance das classes comuns. E os consumidores de baixa renda, que correspondem a 85% da população e concentram 47% da renda disponível no país, são incentivados pelo crescimento econômico e estimulam cada vez mais o mercado. Carentes de ofertas de serviços e produtos que atendam ao seu perfil de consumo, as minorias vêm crescendo largamente na busca de acessibilidade e conquista de direitos. Preocupados com o bem-estar do planeta, esses clientes sustentáveis selecionam seus produtos levando em consideração sua origem e as ações ambientais de seus fabricantes e fornecedores. Quer saber mais sobre as principais diferenças de comportamento desses clientes? Consulte o material através do site da Neoquímica. Bom, viram só? O mercado de farmácia realmente ele está crescendo muito no Brasil. A qualidade no atendimento ele deve ser prezado constantemente, até porque, como nós falamos na aula passada, a farmácia ela é uma unidade de saúde. E se ela é uma unidade de saúde, todo mundo que busca uma unidade de saúde busca cuidado. E se busca cuidado, ser cuidado, nós precisamos, claro, ter um atendimento específico. Além disso, nós entramos na classe dos medicamentos. E uma das três categorias, na verdade, que nós discutimos na última aula, ela é bastante importante para que você, no âmbito do atendimento, saiba orientar o seu paciente. Como nós falamos aqui, existem muitos tabus relativos e referentes ao
medicamento genérico. Muitas pessoas acham que não presta, outros acham que ele é mais fraco, que é mais barato porque realmente não tem uma qualidade. Então tem uma série de fatores que precisam ser esclarecidos. E quem é o agente que vai dar essa informação de maneira prioritária ao seu cliente? Claro que somos nós, né, que vamos estar à frente, né, do balcão de uma farmácia, atendendo, orientando, mostrando tudo aquilo que o nosso cliente precisa saber, tá? Nós vamos dar uma repassada, só lembrando aqui, ó, que os medicamentos genéricos, tá, no Brasil, eles são medicamentos, né, que são cópias perfeitas de medicamentos considerados e chamados de marca. O que são os medicamentos de marca? São aqueles medicamentos que primeiramente entraram no mercado com aquela fórmula, com aquela substância, depois de ter comprovado a sua eficácia, depois do Ministério da Saúde ter aprovado. Esses, quando entram no mercado, né, até então, até 1997, eles não tinham, né, prazo para isso, né? Eram vendidos sem limite de tempo pelas empresas, não tendo outras empresas o direito de fazer ou de produzir aquele medicamento. Porém, com a criação da lei dos genéricos, que veio com o intuito de trazer oportunidade às pessoas mais carentes de ter acesso a determinadas medicações, aí foi estipulado um prazo, né, para a produção desse medicamento por parte da empresa que o produziu, ou seja, uma patente temporária. Então, como eu exemplifiquei, se eu crio um medicamento, o Ministério da Saúde vai me dar um prazo, em torno de 10 a 15 anos, para poder produzir esse medicamento sozinho, sem ter concorrência. Nada mais justo, uma vez que se eu criei, eu investi, eu pesquisei, né, isso tudo me dá uma vantagem. Após esse período, é liberado a formulação para que as pessoas, outros laboratórios, possam produzir. A regra geral diz que para ser e produzir medicamento genérico, necessariamente ele tem que ser mais barato, justamente porque a lei do genérico vem para poder proteger aqueles menos favorecidos, para que eles tenham acesso. Então não faria sentido uma empresa produzir um genérico mais caro que o medicamento de referência, tá? Lembrando que todo genérico, quando ele sai e vai para o mercado, antes de tudo, ele, depois de ser produzido, passa por um teste chamado de teste de bioequivalência, tá? Para comprovar de que ele realmente equivale ao medicamento de marca, ou seja, ele tem a mesma eficácia. Feito o teste, ele passa a ser, né, agora intercambiável. Que termo é esse, Alexandre? Falei na última aula. Intercambiável quer dizer medicamento que pode ser substituído um pelo outro. Inter, entre. Cambiáveis vem de câmbio, de troca. Então, trocado entre eles. Então, o medicamento genérico pode substituir um medicamento de marca e um de marca pode substituir um genérico. Isso ocorre com similares? Não. Os similares são medicamentos que, né, são produzidos geralmente com a mesma substância, o mesmo princípio ativo, com a mesma forma farmacêutica, tem a mesma eficácia também comprovada, porém, ele não passa por teste de bioequivalência e por isso ele não pode ser substituído. Já existem alguns medicamentos similares no Brasil que são intercambiáveis com os medicamentos, né, genéricos e de marca, tá? Nós não temos uma lista precisa, a todo tempo está tendo aprovações aí pelo Ministério da Saúde de medicamentos similares que podem ser substituídos. Portanto, interessante que a gente se atualize sempre, esteja sempre acompanhando as informações para que a gente fique a par de quais medicamentos similares passam e podem ser intercambiáveis com genéricos e de marca, ok? Bom, vamos ouvir aí a palavra de um especialista, todo mundo conhece aí o nosso Dr. Drauzio Varela, o canal do YouTube dele tem um videozinho dele muito interessante que fala sobre essa diferenciação de genérico, similar e marca. Vamos ver. Olá, amigos do YouTube. Eu vou explicar para vocês a diferença entre 3 categorias de medicamentos: os de referência, os genéricos e os similares. Os de referência são os famosos medicamentos de marca. São aqueles que passam pelos estudos clínicos para comprovar que têm eficácia terapêutica, segurança e qualidade, comprovada cientificamente perante a Anvisa.
eles possuem uma marca própria, um nome comercial, e depois que são lançados, ficam em média durante 20 anos com comercialização exclusiva pela companhia farmacêutica que o desenvolveu. Depois que a patente expira, outras empresas podem pegar aquele medicamento como modelo e fazer um genérico dele, ou seja, uma cópia idêntica, com o mesmo princípio ativo, mesma dose e mesma forma farmacêutica. Ou seja, se o de referência é um comprimido, o genérico tem que ser. Se for um xarope, o genérico também será. O que diferencia o genérico é a tarja amarela, aquela faixa amarela que vem na caixinha com a letra G em azul escuro na embalagem, além do nome do princípio ativo em vez de um nome comercial. Os similares são aqueles em que as pessoas têm mais dificuldade para entender qual a diferença. Os similares também tomam como base um medicamento de referência. Só que eles podem ter algumas diferenças, como embalagem e rotulagem. Uma maneira fácil de diferenciar os similares dos genéricos é na identificação. Diferentemente do genérico, os similares também têm uma marca comercial própria. Como eles são semelhantes, mas não idênticos, há uma série de critérios estabelecidos pela Anvisa que definem se um similar pode substituir ou não um medicamento de referência em determinado tratamento. Seu médico poderá orientá-lo nesse sentido. Bom, é isso aí, né? Mais uma vez, ouvindo por mais um especialista aí, Drauzio Varela, a diferença entre medicamentos genéricos de marca e similares, ok? Bom, vamos agora para mais uma categoria de medicamentos. Bom, pessoal, aqui nós temos os medicamentos manipulados, né? Medicamentos manipulados são medicamentos feitos em uma farmácia de manipulação, autorizada pela vigilância sanitária e contém o princípio ativo e a dose definida pelo médico que o prescreveu. Ainda complementando, antes de explicar a vocês, ele diz assim, ó, as farmácias de manipulação apresentam esses medicamentos como alternativas, observem bem, às doses padrões disponibilizadas pela indústria. Ou seja, existe a possibilidade de personalizar a dose ou até mesmo de combinar princípios ativos em uma única cápsula. Pessoal, vamos lá. Primeiro, farmácia de manipulação, acho que todo mundo conhece, aquelas farmácias que você pode solicitar a produção do seu medicamento ali, de acordo com o que o médico prescreveu. Essas farmácias de manipulação, gente, ela traz uma alternativa, como ele diz aqui, ó, as doses padrões. O que é dose padrão? O mercado, a indústria farmacêutica, ele já produz os medicamentos sempre dentro de um ordenamento lá de miligramagem. Ou seja, vou pegar um exemplo aqui, o Cataflam. A menor dosagem de Cataflam que nós encontramos no mercado é de 50 miligramas. Aí depois eu tenho o Cataflam de 100, eu tenho de 200, 400, 800 e aí vai dobrando, vai aumentando a dose. O que é, Alexandre? 50 miligramas quer dizer que ele tem 50 miligramas de diclofenaco, que é a substância, né, que faz o efeito chamado princípio ativo por comprimido. A cada vez que isso vai aumentando, ele vai ficando mais forte. Bom, aí vamos pensar o seguinte, nós sabemos, ou melhor, a ciência explica de que o corpo humano, por exemplo, no caso do Cataflam, o diclofenaco ele é uma substância bem forte e que acaba atingindo os rins. Se tomado em grande quantidade, ele pode atingir o sistema renal. Aí vamos imaginar aqui um paciente que tem problema renal e, por azar dele, ele saiu na rua e foi atropelado. Quebrou uma perna, foi para o centro cirúrgico, fez uma cirurgia, e após a cirurgia, o médico vai tratar o seu pós-cirúrgico, né? Geralmente com antibióticos, para não infeccionar, e anti-inflamatório, para não inflamar o local da cirurgia. Mas aí o médico se depara com a seguinte situação. Ora, esse paciente tem problema renal. Se ele der a esse paciente a menor dosagem de Cataflam que ele tem no mercado, que seria 50 miligramas, né? Que já está lá pronto, que veio da indústria, lá na farmácia para vender, ele vai tratar a cirurgia da perna desse paciente
porém, ele vai atingir o sistema renal, que já não é muito bom nesse paciente. E aí, o que é que o médico vai fazer? Vai deixar de aplicar a medicação? Não. Ele vai buscar, é claro, através de exames, ele é médico justamente para isso, para tentar identificar o meio termo, ou seja, qual é a menor quantidade de diclofenaco, de cataflã, que eu posso dar a esse paciente, de maneira que ele cure, ou trate o pós-cirúrgico dele e não atinja o seu rim, né? Aí o médico, vamos dizer que chegou a uma conclusão lá de 25 miligramas. Pronto, ele precisa tomar um comprimido de 25 miligramas, que vai tratar a perna dele e não vai atingir o rim. Porém, ao chegar na farmácia, o cliente não vai encontrar 25 miligramas, porque a indústria só produz a partir de 50, 100 doses padrões, como disse aqui no nosso texto. Ou seja, a farmácia de manipulação traz esse benefício de poder personalizar o medicamento, né, a dose especificamente para aquele paciente, para aquilo que ele precisa. Tá claro? Então essa é a grande vantagem das farmácias de manipulação. Lembrando também, ele fala ali, ele pode combinar princípios ativos numa mesma cápsula. Vamos dizer que o paciente vai tomar 3 medicamentos diferentes. Se esses princípios ativos puderem ser unidos e colocados numa única medicação, isso pode ser feito na farmácia de manipulação. Claro que tudo isso deve ser orientado pelo médico assistente, o médico que assistiu a pessoa que atendeu ela. Tá claro? Então, esses são os chamados medicamentos manipulados, tá? Bom, nós temos também o medicamento fitoterápico. Esse, eu tenho certeza que você aí, onde você estiver assistindo, em casa eu acredito, né? Você sabe exatamente me dizer um medicamento fitoterápico que você conheça, tá? Todo mundo, principalmente aqui no Brasil, né, tem sempre uma receitazinha de vovó, de mamãe. Então, Alexandre, medicamento fitoterápico é o que mesmo? A palavra pode não ser muito comum a você, mas você sabe exatamente o que nós estamos falando. Medicamento fitoterápico quer dizer medicamento natural. São medicamentos, né, feitos através de extração de matéria-prima vegetal, tá? E conhecido também como medicamentos naturais. Bom, aí você deve me dizer um monte de medicamento, né? Você tem chás, por exemplo, né? Tem chás diversos, erva doce, chá de cidreira, chá de espinheira santa, tem um monte de chá, né? Chá de boldo, que é muito bom aí para fígado, para estômago, e lá vai tantos outros. Bom, plantas medicinais são aquelas que possuem tradição de uso de uma população ou comunidade, né? E são capazes de aliviar sintomas ou até mesmo prevenir e curar doenças, né? Bom, pessoal, a medicina tradicional muitas vezes desacredita nesse tipo de medicamento, mas aqueles que são estudados e comprovados, sim, são processados e transformados em medicamentos fitoterápicos e são vendidos na farmácia, né? Eu conheço muitos medicamentos, minha avó me ensinou bastante, né? Minha afinada avózinha. Eu me lembro que uma vez eu estava ainda criança, meu dedo estava, né, com a unha encravada assim, e criou aquela bolsa de pus no dedo. E a minha mãe olhou para mim e disse: amanhã a gente vai para o hospital e vai rasgar esse dedo aí para poder tirar o pus. E a palavra rasgar caiu na minha cabeça que nem uma bomba, porque eu disse: meu Deus, vai arrancar meu dedo fora. E fiquei ali o dia todo ansioso, minha mãe foi trabalhar e eu fiquei em casa para lá e para cá pensando só no rasgar o dedo. Até que minha avó viu a minha agonia e me chamou e disse: meu filho, vem cá. O que é que você tem? Eu disse: não, minha mãe disse que vai levar para poder rasgar meu dedo. E ela disse: não, faça o seguinte, vá ali na cozinha, pegue um dente de alho, um pouquinho de farinha, né? Farinha de mandioca, e traga aqui com uma cuiazinha com um machucador. Ela pôs o dente de alho, machucou, fez uma pastazinha, pegou a farinha, tirou a dentadura, jogou a farinha na boca e mastigou. Quando ela terminou, ela cuspiu a farinha na mão, pegou o alho, pôs dentro, machucou, misturou, embolou, fez uma massinha assim bem consistente. Me dê aí seu dedo. Colocou, arrodeou assim a cabeça do dedo e cobriu com a gaze e disse: pode deixar aí. E assim eu fiquei o restante do dia, à noite, e quando foi de manhã, durante a noite senti o dedo assim latejando.
E quando foi de manhã que eu retirei essa massa, eu percebi que já havia, né, estourado aquela bolsa lateral e a secreção tinha sido sugada pela massa. Ou seja, todo mundo sabe que alho ele é anti-inflamatório, né? E aí são receitas que se usam de gerações e gerações. Eu sempre soube que alho ele era anti-inflamatório. Eu só nunca entendi porque ela precisava mastigar a farinha na boca, mas tudo bem, né? Paciência. Coisa de pessoal, às vezes, do interior, pessoal mais velho, não do interior em si, mas o pessoal mais velho tem essa cultura, né? E resolveu. Por isso, os medicamentos fitoterápicos, eles são muito aproveitados, sim, no mercado farmacêutico e são vendidos, né, comumente aí nas farmácias. Nós temos aqui, ó, ao serem processadas as plantas para a obtenção de um medicamento, tem-se como resultado o medicamento fitoterápico, tá? Exemplo, nós temos aqui o chá de sene, que é um chá laxativo suave. A pessoa está com prisão de ventre, faz um chazinho de sene, né? Aí tem o resultado de liberar lá a saída, né, dos nossos dejetos. O guaraná, ele é estimulante do SNC, ou seja, do sistema nervoso central. Toma guaraná, a gente vai ficar mais ativo, né? Também é um produto, né, fitoterápico. Espinheira santa auxilia no tratamento de úlcera gástrica. Tem úlcera, gastrite, acidez no estômago. Espinheira santa é um remédio realmente muito bom, tá? Nós temos aqui os medicamentos homeopáticos. Acho que você deve ter ouvido falar em medicamentos homeopáticos ou na homeopatia. Se você nunca frequentou um médico homeopata, a homeopatia ela é uma espécie de medicina alternativa que trata as pessoas apenas com medicamentos naturais. Estou sendo bem resumido aqui para você entender. Bom, os medicamentos homeopáticos, eles são medicamentos preparados a partir de substância animal, vegetal, mineral. Diferentemente do fitoterápico, que usa só matéria-prima vegetal, no homeopático nós temos matéria-prima animal, vegetal e mineral. Com base nos fundamentos da homeopatia, né, com finalidade preventiva, né, de prevenir ou curativa, cujos métodos de preparação e controle eles estejam descritos na Farmacopeia Homeopática Brasileira. Alexandre, o que é a Farmacopeia Homeopática? É um livro de registro, né? Onde se registra todas as substâncias pesquisadas, estudadas e que realmente têm ação comprovada e terapêutica, né? Que cura e que realmente tem efeito. Bom, mais de 2.000 substâncias cujos efeitos específicos no corpo foram testados. Os medicamentos homeopáticos estão disponíveis em diferentes formas. Então, do mesmo jeito que você encontra na farmácia, medicamento em comprimido, em xarope, em pomada, os medicamentos homeopáticos também vão estar do mesmo jeito. E geralmente, né, na grande maioria dos casos, são produzidos em uma farmácia homeopática que tenha o laboratório para manipulação, tá? Lembrando que o medicamento homeopático ele é prescrito pelo médico homeopata. Se chegar no médico convencional pedindo lá uma formulazinha natural, realmente vai ser bem difícil encontrar um médico que trabalhe, um médico convencional que trabalhe assim. Bom, o reino animal, o reino vegetal, ele origina a maioria dos medicamentos homeopáticos. Em geral, se utilizam de plantas selvagens, recolhidas em seu habitat natural, apresentando o máximo de crescimento e frescor. Por exemplo, a tropa belladonna, né, que é a belladonna, que é aquela planta que geralmente fica em lagos, o ópio, né, o alho cepa, a cebola, o coffea cruda, o café. Aí você me pergunta, Alexandre, por que esses nomes assim estão tão estrambólicos? Gente, note que todos os medicamentos homeopáticos eles são identificados geralmente pelo nome científico da planta, né, ou do animal em latim, ou correspondente ao nome latino, né, do mineral, que torna facilmente identificar os medicamentos em qualquer parte do mundo. A homeopatia não é uma coisa restrita só ao Brasil, tá? Em vários lugares do mundo, todo mundo utiliza. Então, imagine, lá no Japão, o cara pega lá um medicamento, está lá escrito cebola. Ele não vai entender. Cebola é referência para gente, mas ele não vai entender. Mas se tiver lá alho cepa, ele vai entender que está se falando da cebola, tá? Então, é comum a gente encontrar nos rótulos, né, dos nossos medicamentos homeopáticos o nome científico das plantas ou, né, dos animais que os compõem. Nós temos aqui
o reino animal e o reino mineral. O reino animal, a homeopatia prepara medicamentos usando quer animais inteiros, como a Apis mellifica, que é a abelha, né? Ou a formiga rufa, aquela chamada formiga vermelha. Cantares, é cantárida também. Ou quer produtos fisiológicos como secreções, venenos de cobra, como por exemplo a Lachesis multa, que é uma cobra, né, também conhecida como surucucu. Ou seja, só para exemplificar aqui, no reino animal, se você parar para pensar, nós temos os soros antiofídicos. Os soros antiofídicos são soros feitos para picada de cobra. Só que lembrando, cada soro é feito baseado no veneno de uma cobra. Tanto que quando as pessoas são picadas e chegam no pronto-socorro, não pode aplicar qualquer tipo de soro. Tem que saber que cobra foi para aplicar o soro correspondente. Esse é um exemplo de medicamento homeopático através do reino animal. Através da própria secreção da cobra, é retirado dali o soro, né, que vai curar do veneno dessa cobra. Tá? No reino mineral, utiliza-se substâncias puras, né, como ouro, enxofre, fósforo, tem vários tipos de minerais que podem compor. Um exemplo bem claro que você vai encontrar muito, ó, esse aqui, o sulfo, ó, passar o mouse aqui, o enxofre. O sulfo, ele é muito utilizado, gente, para tratamento de micose, coceira, tanto que se você pegar uma pomada que vai tratar na pele com irritações, etc., você vai ver que geralmente ele é um sulfato. O que é um sulfato? O sulfato vem de sulfo, ou seja, ele é feito de enxofre. Então, esses medicamentos à base de enxofre são geralmente para tratamento de micoses, coceiras e etc. Tá? Isso é muito comum você encontrar. Também faz parte dos medicamentos homeopáticos, ok? Bom, vamos entender agora, né, falado das classes dos medicamentos, sobre alguns tipos de ação dos medicamentos no corpo do ser humano. Nós temos aqui a primeira, chamada de interação medicamentosa. O que é uma interação medicamentosa? Bom, chamamos de interação medicamentosa a interferência de um medicamento na ação, na absorção, no metabolismo ou na excreção de outra substância, ou seja, conflitos. Por exemplo, os tipos mais comuns de interação que nós temos. Droga-droga. Como assim, Alexandre, interação droga-droga? Ocorre entre dois medicamentos, como é o caso do uso concomitante de diuréticos com alguns anti-inflamatórios, que podem resultar numa menor eficácia do efeito da substância. Ou seja, uma substância expulsa a outra. Pense, o que é um medicamento diurético? O medicamento diurético, ele estimula a diurese, né? Ele vai eliminar líquido do corpo através da urina. A pessoa toma um anti-inflamatório, em seguida toma um diurético. O que é que vai acontecer? O diurético vai sair, ó, puxando tudo que tem líquido para botar para fora. E junto com ele vai quem? O anti-inflamatório. Ou seja, isso causou uma interação medicamentosa entre duas substâncias, ok? Outra, droga-alimento. Existem medicamentos que devem ser ingeridos em jejum, antes da refeição, né? Após as refeições. Por quê? Porque ele pode interferir. Ele dá como exemplo aqui, pessoal, por exemplo, o hormônio, né, produzido pela tireoide, os hormônios tireoidianos, eles não reagem bem com cálcio. Pessoas que tiveram, por exemplo, que retirar a tireoide, que é um órgão que fica aqui no nosso pescoço, né, ele tirou, se essa pessoa teve, sei lá, um carcinoma, um câncer na tireoide, e foi preciso retirar todo a tireoide, né, feito a chamada tireoidectomia, ele deixa de produzir o hormônio tireoidiano, que é fundamental para o nosso corpo, né, para a nossa vitalidade. E aí, Alexandre faz o quê? Ele passa a fazer a reposição hormonal durante o resto da sua vida. Porém, é solicitado pelo médico que as pessoas que fazem reposição hormonal da tireoide, eles o façam 30 minutos antes do café da manhã. Por que 30 minutos antes, Alexandre? Não é o tempo suficiente para o corpo absorver. Por quê? Já que ele não reage com cálcio, se você parar para analisar, pela manhã é o horário que a gente ingere mais cálcio. A gente come pão, a gente come manteiga, a gente come leite, né? Ovos. Tudo isso contém cálcio. E isso, claro, vai atingir a eficácia do medicamento, causando assim uma interação medicamentosa droga-alimento. Tá?
Outro tipo, droga-álcool. As interações entre algumas substâncias, né, com o álcool podem potencializar seus efeitos sobre a coordenação motora e a cognição, e ainda seus efeitos sedativos, como é o caso do uso concomitante de álcool com indutores do sono, né, e ansiolíticos. Gente, se você misturar, ou melhor, se o paciente misturar, né, um ansiolítico, que é um ansiolítico, por exemplo, um diazepam, que é um medicamento, né, tarja preta, conhecido como psicotrópico. A pessoa sofre de insônia e o médico passou para ela tomar um medicamento, né, diazepam. Vamos, inclusive, pessoal, parar e acabar com essa rotulação, porque tem gente que diz, toma tarja preta, remédio de maluco. A primeira coisa que o pessoal diz, isso é pejorativo, não se usa esse tipo de termo. Você, a partir de hoje, passa a ser, depois desse curso, uma pessoa capacitada a trabalhar numa farmácia. E você não vai usar esse tipo de tratamento, de chamar um medicamento de medicamento de maluco. Ele é um medicamento controlado, ele é um medicamento psicotrópico, tá? Lembre disso. Então vamos lá, o cara aí toma um diazepam para dormir, porque ele tem insônia. Mas de repente ele se cansou, não quer dormir, e aí levantou e resolveu beber. Então o uso, né, da droga com o álcool pode potencializar. Tanto a pessoa pode ficar mais lenta e com o sistema nervoso mais desativado, como também ela pode ficar bem ativa, né, e ficar bastante agitada com o uso e a interação dessas duas substâncias. Beleza? Droga e exames laboratoriais. Alguns medicamentos podem interferir no resultado de exames laboratoriais. Então, você, por exemplo, está tomando antibiótico e você vai fazer exame de sangue, né? O antibiótico ele pode sim causar interferência no resultado do triglicérides, no resultado do colesterol e de diversos outros exames que são feitos enquanto você está sob o uso desse medicamento. Efeito colateral. Acho que esse termo todo mundo já escutou um dia, né? O efeito colateral, gente, é aquele efeito, né, diferente do que é considerado como principal por um fármaco, ou seja, por uma medicação. Como exemplo, podem ser citados a amnésia temporária, causada por sedativos, e a sonolência em antihistamínicos, que podem ser benéficos ou adversos, dependendo da situação. Vamos pensar. Quando ele fala em amnésia temporária, a pessoa toma um sedativo muito forte, ou até anestesia geral. Quando ela acorda, o cérebro demora um pouquinho para voltar. E aí ela pode ter amnésia, não lembrar onde está, ter alguns esquecimentos, até retornar. A mesma coisa é a sonolência em antihistamínicos. O que é antihistamínico? Antialérgico. Por exemplo, eu aqui, que sou um paciente com rinite alérgica, que é uma doença crônica, né? Não cura. Ela é tratável, mas ela não cura. E aí, muitas vezes, quando o nariz irrita muito, que eu estou espirrando, coçando muito, eu tomo uma medicação que alivia os sintomas, né? Em 30 minutos, 40 minutos, tomando ele, eu já sinto uma diminuição da ardência, né? Uma melhora, porém, junto com isso, vem a sonolência. Ou seja, efeito colateral é o efeito que vem junto com aquele, né, do medicamento, mas que não é esperado, tá certo? Isso é efeito colateral. Bom, pessoal, nós temos agora aqui alguns conceitos extremamente importantes para você que vai trabalhar numa farmácia ou drogaria, tá? Antes eu queria lembrar que essa é a aula da gente número 3, tá? Nós vamos falar de conceitos. Na aula de amanhã, que é a aula número 4, nós temos, né, um assunto que é as tarjas de medicamentos, ainda alguns conceitos, tarjas de medicamentos, né, a separação, as categorias de medicamentos, vamos entender o que é um anti-inflamatório, um analgésico, um antibiótico, vamos entender cada categoria, tá? Na sexta-feira nós temos a aula que fala sobre ética, sobre armazenamento, guarda, recebimento, né, e organização de uma farmácia. Bom, vamos para alguns conceitos aqui. Nós temos aqui
farmácia e drogaria. Vocês devem ter ouvido eu falar durante as outras aulas sobre farmácia e drogaria. Gente, farmácia e drogaria são iguais? Tem diferença? Né? É claro que sim, eles têm uma diferença. Muita gente acha que não, mas tem. Farmácia, gente, é o estabelecimento que possui um laboratório para preparação de fórmulas prescritas por profissionais capacitados, médicos, dentistas e veterinários. Ou seja, ela também pode comercializar produtos industrializados, né? Especialidades farmacêuticas, mas o diferencial é possuir, né? Como equipamentos e materiais que permitam estar em plenas condições de funcionamento, mesmo que não estando sendo utilizados. Portanto, toda farmácia de manipulação pode ser chamada de farmácia. Traduzindo, se tem um laboratório para produzir medicamento no local, é farmácia. Alexandre, e a drogaria? As drogarias são os estabelecimentos que apenas comercializam medicamentos industrializados, não possuem nenhum laboratório para manipulação de fórmulas, ok? Então, se ele só vende material industrializado, produtos industrializados, já lacrados, fechados, que vem da fábrica, eles são drogarias. Mas aí, um aluno um dia me perguntou, professor, mas na minha rua tem lá uma farmácia escrito Farmácia São José e não tem laboratório. Bom, gente, aí vamos lá. Aí já é outra coisa. O proprietário ele pode, né, ter uma drogaria no papel, na hora de abrir e registrar como uma drogaria, ele não vai ter laboratório lá, porém, ele acha mais interessante chamar o negócio dele de farmácia. Por quê? Porque ele acha que é um nome mais popular, né? Ele acha que é mais interessante. Então, por isso, ele pode ter uma drogaria, mas chamá-la de farmácia, ok? Esse aí é nosso primeiro conceito, dentre alguns termos aqui que vocês vão ver e muito, tá? Vamos aqui, ó. Comprimido. Comprimido, pessoal, é uma forma farmacêutica sólida, contendo dose única de um ou mais princípios ativos, né? Ou seja, uma substância principal ou mais de uma, com ou sem recipientes, vamos ver o que é daqui a pouquinho, tá? Que é uma substância que é colocada para que o medicamento fique sólido, obtidas pela compressão e da mistura de pós, contendo fármacos e adjuvantes, né, substâncias e outros complementos. Os comprimidos podem variar em tamanho, forma, peso, dureza, espessura. Cada um, então, vai ter o seu formato, o seu tamanho, o seu peso, de acordo com a substância que o compõe, né? E característica de desintegração. Alexandre, o que é característica de desintegração? Você já deve ter tomado comprimido, é claro. Num comprimidozinho daqueles redondinhos assim, branco, vocês já perceberam que aquele comprimidozinho ele tem um risco no meio? Pois é, aquele risco não é um enfeite, não está ali para enfeitar. Aquele risco ali é chamado de sulco. O que é um sulco? É um aprofundamento no comprimido. Tudo que a gente ingere, nosso estômago tem um ácido lá, chamado de ácido gástrico. Esse ácido é responsável, claro, em fazer a digestão do que a gente ingere, né? Quando esse comprimido cai, o ácido começa a corroer. Se você tem uma cavidade no comprimido, é lógico que o ácido corroendo vai partir primeiro ali pelo meio. Ou seja, esse comprimido vai partir em 2 pedaços, facilitando assim a sua dissolução. Então, aquele comprimido vai ter um tempo de dissolução. A aspirina, quem já teve a oportunidade de ver, uma aspirina, ela também é redondinha, e em vez de um risco, ela tem uma cruz. Ela tem 2 riscos, um atravessado no outro. Ou seja, ali vai ser corroído e o comprimido parte em quê? Em 4. Né? Cada característica de desintegração é para se ter um tempo de dissolução do medicamento no organismo. Tá? E em outros aspectos, dependendo do uso que se destinam do método de fabricação. Né? Isso pode variar de um para o outro. Outro tipo de característica que nós vamos ter. Nós temos aqui drágea. Vocês já devem ter lido isso numa caixinha de medicamento. Contém 30 drágeas. E todo mundo, eu acho que isso aí é comprimido, né? Olha, a gente chama de comprimido. Se você olhar aqui para a imagem, ó, aqui embaixo, tá vendo aqui? Drágea, esse aqui, ó. Muita gente chama de comprimido. Porém, ele tem uma diferença. Olha para cá. O processo de produção é parecido com o do comprimido, porém ele vem revestido por uma substância açucarada,
com ou sem corante, de modo a evitar a sua fácil desagregação, ou seja, para ele não se desmanchar precocemente, para proteger a substância ativa, né, o medicamento da umidade da luz, para ocultar odores e sabores indesejáveis. Tem comprimido que quando você põe na boca, antes de você pegar a água lá para beber, ele solta um gosto terrível, né? Outra, para facilitar a sua ingestão, né, para escorregar mais, descer legal, ou para proteger a substância ativa da destruição estomacal. Olha o que ele diz, geralmente é indicado quando se deseja uma absorção em nível intestinal. Pessoal, aqui eu tenho uma drágia. A drágia, ele já diz tudo, ó. Geralmente quando se quer uma absorção do medicamento a nível intestinal. Quem vem primeiro? Estômago. Quem vem depois? Os intestinos, né? Então pense comigo, se eu não quero que essa substância seja feito o efeito no estômago, né? Que ele seja dissolvido lá, eu quero que a absorção seja no intestino, simplesmente eu vou fazer com que o meu paciente, se eu fosse um médico, tomasse uma drágia. Ela é revestida por uma camada protetora que vai sobreviver, resistir ao ácido gástrico, vai passar pelo estômago e lá no intestino é que ela vai liberar a substância que é necessária para, né, curar aí a doença ou a patologia que esse paciente tenha. Tá? Espero estar sendo claro aí. Então, a drágia tem essa diferença de estar revestida assim com uma camada protetora. Bom, a próxima definição que nós vamos ter aqui é a cápsula. Olhem bem aqui nessa imagem que eu tenho uma cápsula gelatinosa, né? Parece um saquinho, né? Uma jujubinha, tá vendo? E ela dentro tem um líquido. E aqui eu tenho uma cápsula também de gelatina dura, tá? Bom, vamos ver aqui o seguinte, gente. Tem muita gente que tem um tabu muito grande quando se fala de cápsula. Eu já ouvi muita gente falar cada coisa, meu Deus, que eu fico pensando. Primeiro, eu já ouvi o pessoal dizer, Alexandre, eu não gosto de engolir esse negócio aqui não, porque isso é de plástico, isso vai enganchar em minhas tripas. Meu amigo, primeiro, isso aqui não é plástico. Parece, mas não é, né? Isso aqui é feito de gelatina, tá? Você quer provar isso? Você pega uma cápsula dessa, põe na mão, fecha a mão e fica segurando durante algum tempo. Pouco tempo, 1 minuto, 2 minutos. O calor da sua mão, quando você abrir, isso vai estar derretendo na sua mão. Por quê? Porque ele é feito de gelatina. Então, acabe esse tabu, repasse isso aos seus clientes, né? De que isso aí não mata, não tem efeito medicamentoso nenhum, tá? Ele diz aqui, ó, forma farmacêutica sólida, na qual os princípios ativos e os recipientes são constituídos por um invólucro duro ou mole, que é o exemplo da outra cápsula, de forma e capacidades variáveis, que contém uma quantidade do princípio ativo, ou seja, do medicamento, que normalmente se usa de uma só vez. Tem forma cilíndrica ou ovoide, né, arredondada assim, parecendo um ovo, e é formado por 2 partes que se encaixam, que devem ser soldadas, ou seja, unidas, e se destinam a conter as substâncias medicinais sólidas, pastosas ou líquidas. Geralmente o invólucro é feito de gelatina, ou de gelatina adicionada a emolientes, com glicerina, que é o caso daquela outra, que é molinha, e sorbitol, cápsula mole elástica, aquela que você pega assim e aperta, parece uma jujuba, né? Este pode ainda ser opaco ou transparente e corado em color. Outra coisa que é muito comum, tá falando aqui, ó, que elas são 2 partes soldadas, tá vendo? Uma branca, uma amarela aqui na foto. Pois é, tem gente que cria o hábito de, na hora de tomar isso aí, espero que você não tenha feito em sua casa aí, um dia, né? Pega e, isso é muito grande, não desce aqui na minha goela, e aí vai lá e tome, abre. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Quando isso aí, esse medicamento, ele é envasado, é colocado a substância dentro, é feito num laboratório, esterilizado, limpinho. Quando você abre, você está trazendo e contaminando o medicamento exposto aqui ao ar. Aí, às vezes, coloca num copinho, aquele copinho velho que você toma café, todo encardido, bota lá a medicação dentro. Não pode, né? Vocês vão ver daqui na próxima aula aí que, por exemplo, os antibióticos são substâncias vivas, utilizadas para combater infecções no nosso corpo. E eles só são feitos de fungos e bactérias. Eles só são positivos porque eles combatem outras substâncias, mas porque eles estão lá, ó,
isentos, esterilizados, limpinhos. Quando você abre e contamina, você pode estar prejudicando a medicação. Ele só é para romper dentro do nosso corpo. Isso aqui só é para derreter dentro do nosso corpo, então não é para abrir. Tá claro? Bom, tá feito aí a instrução sobre cápsula, tá? Vamos ver aqui a diferença entre gel, creme e pomada. Essa parte final da aula, pessoal, é só sobre definições, tá? Eu queria deixar uma coisa clara aqui a vocês. Muitos termos que vocês estão aprendendo aqui só vai fazer sentido para você que estudou, que aprendeu o curso de farmácia. O seu cliente, ele não sabe, ele não estudou o que você estudou. Então, tome cuidado na hora de utilizar os termos, porque você pode estar demonstrando conhecimento, mas também pode estar perdendo seu cliente. Imagine o cliente chegar na sua frente, ele deu uma receita, você olhou e diz, aí você olha para ele e diz assim, senhor, só um minuto que eu vou aqui buscar o seu fármaco. Se você disser que vai buscar o fármaco para ele, talvez não faça sentido, ele não sabe o que é fármaco, né? Ele não estudou para saber o que é fármaco. Se você disser a ele, ó amigo, esse medicamento que o seu médico passou é um de referência, o genérico tem o mesmo princípio ativo, ele não vai entender o que está sendo dito, né? Então você precisa ser uma pessoa de bom senso, analisar o que vai dizer e a quem vai dizer. Alexandre, então eu não vou dizer isso para o meu cliente, para quem eu vou falar? Aí, olha aí agora, lembra da nossa primeira aula? Lembra de entrevista de emprego? Lembra quando a gente falou sobre comunicação? Ora, na hora que eu sentar na frente do dono da farmácia, do farmacêutico, é a hora de eu demonstrar conhecimento. Quando ele me perguntar, você tem curso na área? Sim, fiz um curso recentemente de atendente de farmácia, onde nós vimos aqui a diferença e tal, princípio ativo, medicamentos psicotrópicos. Eu começar a usar os termos técnicos para demonstrar conhecimento. Aí é válido, porque quem está ali ouvindo entende o que você está falando. Vocês vão conversar na mesma língua. Mas para o seu cliente, não. Né? Ainda que você venha dizer, se você falar o termo, explique. Assim, eu vou buscar seu fármaco aqui, viu? Sua medicação. Para ele entender. Isso é fundamental. Tá? Então vamos lá. Diferença entre gel, creme e pomada. Eu tenho aqui as pomadas, na sua base de produção, a vaselina. Tá? É por isso que algumas delas têm maior aderência. Por exemplo, o hipoglós. Se você passar um hipoglós lá para uma assadura na bundinha do neném, e você tentar tirar, você vai ver que ela tem uma aderência grande, né? Isso é uma característica das pomadas. Os cremes, eles têm na sua base de produção o óleo, tá? Por exemplo, o Fernegan. Então, você sente que eles são mais escorregadios, porque tem na sua base de produção o óleo. E já o gel tem na sua base água. Você coloca qualquer tipo de esnaga à base de gel, quando você põe na mão, se demorar um pouquinho com o aquecimento da sua mão, você vê que o produto começa a liberar líquido, ou seja, liberar água, tá? Então, tá aí a diferença entre pomada, creme e gel. Olha a palavra que a gente tem usado aqui durante toda a aula e todo o curso. Princípio ativo. Pessoal, princípio ativo é a parte do medicamento que responde pela ação farmacológica deste, ou seja, substância que causa a ação esperada. Então, vamos exemplificar? A pessoa está com dor de cabeça. Ela toma um Tilenol, tá? Qual é o princípio ativo do Tilenol? Ou seja, qual é a substância principal desse medicamento? O paracetamol. Então, o princípio ativo de um medicamento é a substância principal, aquela que causa o efeito esperado, tá? Excipiente. Pessoal, excipiente são substâncias que são acrescidas aos princípios ativos, né, misturados a eles, com a finalidade de dar forma ao medicamento na forma sólida ou pastosa. Ou seja, eu quero produzir um comprimido e a minha substância está líquida. O que é que eu faço? Adiciono excipiente, tá? Vou usar um termo aqui para ficar mais fácil, um tipo de farinha, parece um pozinho branco, se coloca e mistura para que ele endureça e por isso torne o medicamento sólido. É como fazer um pirão. Já fez um pirão em sua casa? Um pirão a gente faz como? Com farinha, não é isso? E um caldo, né? Você adiciona farinha no caldo, aos poucos, até que ele vai
encorpando. Aí eu lhe pergunto, o que vai dar gosto ao pirão? A farinha ou o caldo? O caldo. É a mesma coisa na medicação. O excipiente não tem valor medicamentoso nenhum, tá? Ele não engorda, não emagrece, não muda nada. Quem vai dar o efeito é a substância. Então, portanto, ele só é para dar a forma sólida ao medicamento, tá bem? Veículo. Bom, se o excipiente é a substância que eu coloco para tornar o medicamento sólido, veículo, gente, são substâncias acrescidas aos princípios ativos com a finalidade de dar forma ao medicamento, né? Na forma o quê? Líquida. Por exemplo, aqueles antibióticos que geralmente os médicos recomendam para crianças, não sei se vocês já devem ter adquirido aí para dar aos seus filhos, para quem tem filhos, né? Que vem uma caixa com um vasinho branco e um sachê, um envelopezinho com o antibiótico em pó. Aquilo deve ser colocado dentro do frasquinho e adicionado o quê? Exatamente, água. Colocado água, fechado e agitado, tá? E aí, Alexandre, o que é que a água está sendo nesse caso? O veículo. Ela está fazendo com que o princípio ativo, o pozinho lá, que é o antibiótico, se torne líquido, beleza? Então, veículo é toda substância que eu adicionar ou que for adicionada ao medicamento, tornando ele líquido, ok? Droga. Bom, gente, essa terminologia que ele está utilizando aqui de droga, ela é um termo utilizado para a parte farmacêutica, produto de natureza animal, vegetal, mineral ou sintética, no caso feito em laboratório, empregado na preparação de um medicamento. É uma matéria-prima para a produção de um medicamento e pode designar um determinado princípio ativo, ok? Pense comigo o seguinte, quando fala em droga, aí falando, professor, maconha, cocaína, não deixa de ser droga. Mas aqui nós estamos falando das drogas que são utilizadas para fins medicinais, tá? Aí existe a discussão, maconha, sim, já existem estudos, né, de utilização da maconha, né, para tratamento de crises, né, de crianças que têm problemas de convulsão e etc. Beleza. Então, se ela passa a ser estudada para fim medicinal, ela passa a ser uma droga farmacêutica, tá? Fora isso, as outras drogas são chamadas de drogas ilícitas, tá? Que correm aí pelas principais ruas das nossas cidades do nosso país, né? Bom, eu tenho aqui o fármaco, que nós falamos também. Fármacos são todas as drogas utilizadas em farmácia e com ação farmacológica definida. Alexandre, droga pode gerar um fármaco, tá? Droga não é fármaco. Eu não tomo a droga pura e simplesmente. Depois dela ser processada no laboratório, a droga farmacêutica se torna um fármaco, porque ela passa a ter uma ação farmacológica definida, tá bem? Medicamento. Substância ou conjunto de substâncias com ação terapêutica, profilática e auxiliar diagnóstico. Professor, eu não sei o que é terapêutica, profilática e auxiliar diagnóstico. Pois é, mas a gente vai explicar aqui agora. Gente, um medicamento de ação terapêutica, tá aqui, ó. Tá aí na sua apostila também, tá? É aquele medicamento que tem a ação de curar ou melhorar os sintomas de uma determinada doença. Então, se você, por exemplo, está com dor de cabeça e você toma um remédio, né, um paracetamol, uma dipirona, você tomou um medicamento de ação terapêutica. Ele vai cair lá no sistema, vai correr na corrente sanguínea e vai fazer o efeito de passar a dor. Isso é medicamento de ação terapêutica, tá? O medicamento de ação profilática é aquele medicamento, né, que tem a ação de prevenir doenças. Falou em profilaxia, está falando em prevenção. Por exemplo, vacina, né? A pessoa não tem gripe, não está gripada, mas ela vai e toma a vacina do H1N1, né? Ela não tem a gripe, mas ela está tomando para prevenir a doença, tá? Nós temos aqui o medicamento de ação auxiliar diagnóstico. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma ultrassom
e não pode ter gases para que a visibilidade seja boa lá para o médico. Então, ele pode utilizar, por exemplo, de um Lufital, né? A simeticona, para poder eliminar os gases e assim poder ter uma visão melhor. Então, também tem medicamentos que auxiliam no diagnóstico de outras doenças, tá? Veneno, todo medicamento ou toda substância química pode ser um veneno. Então, deixa claro isso, dependendo da pessoa que o ingere e a quantidade ingerida. Porém, podemos dizer que um veneno é uma substância que, mesmo em pequenas quantidades, pode levar ao quê? À morte, ok? Bom, pessoal, é muito comum a gente ouvir o termo, a palavra, né, remédio. Remédio, todo mundo acha que tudo é aquilo que toma para curar alguma coisa. É verdade, mas nem sempre o remédio, né, ele tem que ser ingerido. Olha o que ele diz aqui, ó, é uma palavra aplicada no sentido geral, sendo utilizada a todos os meios, né, usados para prevenir, melhorar ou curar doenças. Desse modo, podemos chamar de remédio os medicamentos que nós tomamos e também os meios físicos, por exemplo, radioterapia, massagem, né? A pessoa está com a dor nas costas aqui, dormiu mal, um torcicolo vem, faz uma massagem aqui no músculo, melhora. Foi um remédio? Foi, né? Os meios psíquicos também, por exemplo, a psicanálise, né? O tratamento psicológico, a pessoa vai lá, tem um encontro com o terapeuta. Parou, deitou lá no divã, contou a história, conversou, o médico utilizou de meios para tentar, ele se cura daquele trauma que ele tem. Remédio, tá bom? Bom, vamos ver aqui ainda, para finalizar nossa aula já, a dose, né? Quantidade de medicamento que deve ser administrado, ele pode ser, isso está na bula e é importante que a gente conheça para que a gente possa orientar o nosso paciente. Nós temos aqui, ó, dose máxima. Todo medicamento, gente, tem uma dose máxima. Qual é a quantidade máxima que um organismo pode suportar sem apresentar efeitos colaterais? Por exemplo, eu tenho dor de cabeça, aí eu tomo 1, 2, 3, 4, 5, 10 comprimidos de paracetamol. Qual será a quantidade de comprimidos que, se eu tomar, eu passo a ter efeitos colaterais que podem me prejudicar? Essa é a dose máxima, tá? Outra, não, a gente não deve ultrapassar, a não ser com ordem expressa do médico. Então, o médico vai dizer, você toma um, se sentir dor, toma esse, no máximo até aqui, não vá mais. Né? Essa é a orientação, geralmente, dos médicos. A dose mínima é a quantidade mínima de um determinado medicamento para que ele produza a ação farmacológica. Então, eu estou com dor de cabeça. Eu pego a dipirona em gotas e pingo uma gota em minha boca. Será que vai fazer efeito? Claro que não. 2, 3, 4... Qual é a menor quantidade que eu deva tomar para que ele já cause um efeito? Essa vai ser a dose mínima, tá? A dose terapêutica é a ideal, é aquela que fica entre a máxima e a mínima. É aquela ideal para tratar o que a pessoa tem. A dose letal, o nome já diz, é aquela que, se administrada, leva à morte. Tá? Tudo isso vem especificado nas receitas, né? na bula, como a gente chama, do medicamento. Medicamento de ação local, já é autoexplicativo, né? É todo medicamento que age no local onde ele foi colocado, por exemplo, um creme antialérgico, um enxaguatório bucal, um colírio, ele vai agir onde você aplicou, ação local. Já o medicamento de ação sistêmica, quando você ouvir esse termo, você sabe que ele está falando de quê? É aquele medicamento que precisa chegar até a corrente sanguínea e depois atingir o local de ação. Por exemplo, comprimido antialérgico, comprimido para dor de cabeça, né? Eu não aplico o comprimido na minha cabeça para poder passar. Eu tomo ele, ele vai ser dissolvido, vai para a corrente sanguínea para daí ele fazer a minha cabeça parar de doer. Tá bem? Isso é chamado de ação sistêmica. Uso externo, o nome já está também dizendo, né? Medicamento utilizado na superfície do organismo, apresentando normalmente uma ação local, então podemos exemplificar os cremes, pomadas, colírios, normalmente não devem ser ingeridos e nem devem ser injetados, tá? Então, cremes, pomadas que a gente passa no corpo são de uso externo. Já o de uso interno, eles podem, né, indica que o medicamento deve ser usado no interior do corpo, podendo exemplificar os comprimidos e injeções endovenosas. Ó, comprimidos, é claro, a gente vai ingerir, e injeções endovenosas, aplicação no corpo, que a gente vai ver a diferenciação aqui entre elas.
quando a gente falar agora sobre vias de administração. Gente, quando você ouvir o termo via de administração, ou tiver lá na receita algo relativo a isso, via é um caminho de administração. Administrar, nesse caso, não é administração quem está associando aí a uma empresa. É a administração do medicamento. Administrar o medicamento é aplicar o medicamento no paciente, né? Então, a via de administração é por onde esse medicamento vai ser introduzido no corpo do paciente. As principais vias que o nosso corpo tem são, vamos lá, via oral, tudo que eu engulo, que eu vou ingerir, né, como comprimido, cápsula, pastilha, drágeas, xarope, tudo que eu engolir vai para o meu estômago, via oral, tá? Medicamento de via oral, então vai ser ingerido pelo paciente. Via parenteral, através do uso de medicamentos, o quê? Injetáveis. Então, via parenteral, medicamentos injetáveis, que pode ser intramuscular, no músculo, braço ou nádega, endovenoso, que aí já é na veia, quando é aplicado diretamente na veia, ou subcutâneo, que é abaixo da pele, não chega a pegar no músculo, tá? É logo abaixo da pele, tá bem? Via mucosa, através da mucosa do corpo, como mucosa nasal, aplicação de medicamentos aqui pelo nariz, mucosa retal, tá? Pelo reto, ou seja, a criança está com prisão de ventre, não consegue ir ao banheiro. A mãe vai, com certeza, através de indicação médica, fazer a aplicação de um supositório glicerinado, que é aquele supositório de glicerina, né, que é uma substância oleosa. Ao introduzir, né, a via de administração pelo ânus da criança, esse supositório vai dissolver, vai umidificar as fezes, que vai facilitar a saída dela, né? Nós temos aqui outra via de administração, que é a via de administração vaginal, né? Existem diversos tratamentos para as mulheres através de administração de medicamento via vaginal. É comum, por exemplo, nas mulheres a candidíase, que é um tipo de irritação bacteriana na vagina. Nós sabemos que a bactéria ela se reproduz facilmente em todo local que tenha temperatura e umidade. Então, se o local é úmido, né, e quente, e ele não tem, né, uma higienização, ou às vezes a higienização não foi bem feita, a mulher passou muito tempo trabalhando durante o dia, isso é comum. Não acho que isso é algo incomum, que é comum nas mulheres. E, claro, vão ser aplicados aí cremes vaginais para que as mulheres tratem isso através da via de administração vaginal. E nós temos também a via de administração bucal. Não confunda via oral com bucal. Oral eu vou ingerir. Bucal é aplicada na boca. Por exemplo, comprimido sublingual. Pegou o comprimido, pôs embaixo da língua, baixou a língua e ficou lá, ó, e ele vai dissolvendo aos pouquinhos. E a mucosa da boca, essa pelezinha que nós temos dentro da boca, que é bem fina, vai absorvendo a medicação. Tranquilo? E por último, a via tópica. Toda vez que fala em medicamento via tópica, está falando de aplicação aonde? Na pele, tá? Então, via tópica são medicamentos aplicados na pele, como cremes, pomadas, adesivos transdérmicos. O que é adesivo transdérmico, professor? Salompas, né? Emplasto de sabiá, aquele adesivozinho que coloca, você está com torcicola e bota um adesivo agarrado aqui, que através dele é o adesivo transdérmico. Derme é pele, trans quer dizer através da pele. Eu vou passar a medicação. Então, aqueles adesivos geralmente têm substâncias que são anti-inflamatórias colocadas ali e transferem para a pele da pessoa. Tá bom? Bom, nós chegamos aqui ao final, né? Para a gente já encaminhar para a aula 4. Muito obrigado pela presença de todos. Não esqueçam de ler a apostila de vocês. Assistam às aulas novamente, se tiverem qualquer tipo de dúvida. Nós temos muito conteúdo aplicado aí nesses 3 dias. É preciso ler para entender, gravar e poder, no final da semana, a gente fazer a nossa avaliação. Tá bom? Então, deixo aqui um grande abraço a vocês e vejo vocês na próxima aula.